Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, tá? A segunda parte do nosso vídeo da roupa desse personagem. E a ideia aqui desse vídeo é fazer tanto a regata e essa blusa amarrada na cintura, tá bom? Outras peças como o sapato ou os acessórios que eu vou colocar depois, eu não vou trazer nesse vídeo, porque a categoria dessa série de vídeos, né, vai ser só relacionada à roupa. Aí se gerar, por exemplo, curiosidade de como fazer outros estilos de cabelo, por exemplo, como esse que é um dread, né? Eu posso trazer também, mas aí vai para uma outra categoria de vídeo. Tá? Esses dois vídeos é somente para falar da regata e da roupa. Também trarei outros vídeos aí depois para a gente falar um pouquinho sobre roupas femininas ou até mesmo outros estilos de roupa, tá? Roupas modernas, por exemplo, e algumas roupas também medievais, que é o que eu gosto de fazer, tá certo? Então vamos lá para mais um vídeo. E aí o primeiro passo, assim como a gente fez com a calça, é tentar, né, deixar o mais fina possível essa massa, né? Então eu vou enrolar ela aí bastante e já volto. Então, ó, nesse caso, eu trabalhei com a massa o suficiente para que eu consiga cobrir todo o corpo. E aí eu vou prestar atenção em duas coisas, né, nesse corte. Tá vendo que eu fiz ela bem maior do que o necessário? Um pouquinho maior do que a altura da calça. Isso porque eu vou aproveitar um pedaço da massa, né, para que a gente consiga fazer aí algumas dobrinhas. Então, por exemplo, se a calça vem até aqui, o tamanho da massa tem que ser um pouquinho maior. E esse pouquinho maior aí são 2 centímetros, tá? Então, ó, vou começar com o primeiro corte. E esse corte, diferente da calça, ele precisa ser um pouco preciso. Tentar o mais reto possível, para que a gente não tenha tanto problema. Percebe que eu não dou tanta atenção para as laterais, porque a lateral aqui nesse caso não é tão importante, porque a gente quer manter com bastante detalhe a parte da frente. Então, ó, se a minha blusa vai ficar até esse ponto, né, que é um pouquinho superior aí ao tamanho da calça, eu já consigo saber o tamanho que eu pretendo usar aqui, né, na parte inicial dos ombros, né? Então, ó, eu já percebi duas coisas. A primeira é quando eu, né, posso apertar só um pouquinho para identificar alguns detalhes. E aqui eu vou marcar, né, essa peça de uma forma que eu consiga trabalhar com ela sem pressionar ela no corpo. Então, só para eu entender, ó. Então, se aqui está a parte do peitoral, eu consigo já identificar onde eu vou fazer os cortes. Então, ó, eu vou pegar uma ferramenta aí de forma bem sutil, ó, e vou fazer uma marcação bem leve, ó. Tá vendo? Bem levinha. Da mesma forma, eu já consigo identificar também a parte do pescoço, ó. Aqui. E eu quero que ela tenha aí, né? Então é só marcar, ok? E agora com essa marcação, vai ficar mais fácil de fazer esse corte, né? Aí eu posso dar uma sugestão para vocês. A primeira é que se você quiser, né, fazer o corte dessa gola e das mangas também, você pode usar aí uma tampinha que tem aí a proporção semelhante a essa marca que a gente fez. Então, por exemplo, ó, eu vou deixar aqui e vou pegar aí uma tampinha, tá vendo? Posso fazer com a tesoura, posso fazer com outra ferramenta. Isso aí vai depender da estrutura, né, que você deseja na sua peça. E aí, mesmo que fique algumas rebarbinhas, esse método ele é bacana para facilitar, né, o processo. Se por um acaso você tiver com a dificuldade de fazer com a tampinha, pode fazer com a tesoura, depois você vem só dando uma certa alisada. Por que eu não estou tão preocupado com esses detalhes? Porque depois de finalizar esse ponto, vai vir um pouquinho de enxerto nesse pedaço, e isso não tem problema, ficar com essas rebarbinhas, né? Tirei o excesso e farei isso também aqui na parte da gola, tá? Da gola eu já recomendo fazer com a tesoura, principalmente se você fizer ela com uma gola V, né, em formato V, e não tem importância, tá? A gente não precisa ficar tão atento com essa questão dos detalhes, tá? E da altura. Por exemplo, ó, eu vou fazer aqui um corte, eu vou usar a tesoura para facilitar, ó. Então, ó, vou fazer um corte aqui respeitando a parte da manga, sem muito detalhe, sem muito critério, é só mesmo para eu identificar, tá? E aí, com aquela tampinha que eu falei, né, a gente vai, ó, só fazer esse corte aqui, ó. Tá vendo? Se você tiver uma tampinha no tamanho já adequado, né, vai facilitar. E se você preferir trabalhar, eu faço assim, tá? Nesse caso desse vídeo não, porque tá, eu quero tentar passar para vocês aqui uma base, né? Mas no meu caso, como eu faço várias peças que têm aí o mesmo tamanho, então todos os meus bonecos, eles costumam ter uma proporção.
Não quer dizer que todos tenham a mesma proporção, mas a maioria, né, deles, principalmente os que eu faço séries de bonecos, eles têm uma proporção semelhante. Então, se eu faço uma roupa, eu já tenho um molde de uma calça jeans, um molde de uma blusa, entendeu? Então é bacana você tentar trazer uma padronização nas suas peças também. Vamos ver aqui como tá ficando, ó. Eu vou pegar então a minha peça, eu vou trazer, ó, já no ponto que eu quero, ó. Então, ó, vou puxar. Lembrando que quando você está fazendo a roupa, é importante você trabalhar a primeira parte de superior, para que você consiga esticar, né, a sua peça e vai puxando para baixo. Como ela é uma peça bem rente a, né, porque ela é bem justa, então você vai trazendo de cima para baixo, tá? Eu vou criar aqui uma dobrinha bem superficial, porque ela é uma roupa bem justa. E assim como a gente fez lá na nossa calça, a gente puxa para fazer essas dobrinhas de baixo para cima, tá? Então, ó, tá vendo? De forma bem sutil, ó. Eu vou trazendo várias dobrinhas. Pego o pontinho de baixo e aperto com o dedo, ó, e puxo. Tá? Quanto mais irregular ficar, acredito que é melhor. Você segue aí a imagem de referência, né, que você buscou, mas acredito que quanto mais irregular, melhor. Aí você vai puxando, vai trazendo mais dobrinhas e vai respeitando aí a forma física, né, do seu personagem. Ó, bastante dobrinha. E aí, para que ela não fique tão esvoaçante, né, por assim dizer, eu já vou, ó, trazendo e puxando, tá? Lembrando que eu quero aí aproveitar, né, um pedaço da calça. Então, ó, vou trazendo, sempre esticando, e você vai puxando para trás. Ok? Vai apertando um pouquinho. É bem tranquilo de fazer, porque como tem uma forma irregular, eu não tenho que ficar com tanta atenção a detalhes muito específicos, né? É somente puxando, ó. Se você não gostar de um ponto especificamente, não tem importância não. Mesmo porque a gente vai trabalhar com essa peça, somente na parte final, né? Com enxertos, a gente vai trabalhar com o pincel, com água. Então é bem tranquilinho, ó. Então, ó, pressiono aqui novamente. E aí eu farei esse processo na parte de trás também, tá? E aí vou fazer esse processo da forma assim, idêntica, tá? Respeitando o mesmo tamanho aí que eu usei aqui na frente. Só um segundo que eu vou mostrar como funciona. E aí, agora um detalhe importante. Eu já consigo fazer a identificação, né? Eu consigo entender que se eu vou cortar muita massa. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pressionar bem leve, tá? No corpo, respeitando duas coisas. A primeira é a parte da frente, então eu só vou deixar o excesso de massa suficiente para fazer, né, esse encaixe com a nossa pecinha, tá? A nossa massa aí que a gente acabou de usar aqui na parte da frente. Então, ó, tá vendo que é bem simples, com qualquer ferramenta que eu consiga fazer essa marcação, eu já vou trazer aqui, ó, tá? Porque essa marcação, como eu disse, é superficial, é justamente para a gente conseguir identificar aí, né, onde vai vir um corte, onde eu vou tirar o excesso. Então, é bem legal de fazer e é bem tranquilo. Se ficar difícil, não tem problema não, tá, gente? Esse processo aqui, ele é tão tranquilo porque parece, né, que vai ser difícil fazer essas dobrinhas. Eu não costumo fazer as roupas com elas lisas e depois eu vou enxertando as dobrinhas, né? Porque para mim esse processo de colocar as dobrinhas, ele tem que ser mais fácil, né? Eu vejo gente que faz esse processo aí utilizando o enxerto na parte final. Aqui eu vou cortar com a tesoura, para você ver que é mais simples ainda, ó. É só fazer arredondado. A mesma coisa do lado de cá, ó. Eu vou trazer assim, sem me importar, nesse caso aqui, com a questão das rebarbas do corte, né? Porque, como eu disse, a massa de biscuit, ela, além de ser fácil de trabalhar, a gente consegue acertar, né, alguns detalhes depois. Aqui, ó, vou só acertar aqui na frente, né? Porque corre o risco da gente acabar amassando, que foi o caso aqui, tá? Eu não prestei muita atenção na hora de explicar, né? Gravando o vídeo é um pouco mais complexo, né? Mas não tem importância não, tá? Porque o biscuit, ele é muito flexível.
né, para trabalhar. E eu falo flexível no sentido literal da palavra, tá? Então, ó, é só acertar aqui um pouquinho também. Beleza? Vamos lá. Dar continuidade aqui atrás. Vou pegar aquela massa que a gente já trabalhou, ó, e vou encaixar com a parte superior e a parte inferior, tá? Prestar atenção para que essa parte daqui de baixo, ó, se encaixe perfeitamente lá com a parte de baixo, da frente. Por que que isso é interessante a gente prestar atenção nisso? Porque aí me poupa o trabalho de ficar enxertando. Então, ó, vou trazer para cá. E agora a ideia principal, diferente da calça, não é só fazer esse encaixe. É também de, ó, ir acertando. Se tiver dobrinha, você pretende colocar algumas dobrinhas. É o mesmo processo, de baixo para cima. Eu pego, puxo um pouquinho e, ó, e faço a marcação. E volto aqui para o ponto principal. A parte de trás eu não quero muita marcação, porque essa peça eu ainda não sei muito bem, né? Como todas as outras que eu tenho feito nos vídeos. Essas peças, a ideia é que elas funcionem como aulas, né, específicas dessas peças, desses bonecos. Então eu não tenho muito, não sei o objetivo dela, né? Eu não sei o que eu vou fazer com ela, não sei exatamente o ponto final. O que não é bacana da gente fazer, tá? Quando você quer criar aí uma peça, é interessantíssimo que você já tenha uma estrutura para ela, que você já tenha noção de como você quer que ela fique, tá? Bom, aqui, ó, já vou trabalhar, ó, com um pouquinho de água e vou mesclar, vou juntar, né, essa massa da parte de trás com a parte da frente, tá? Pouquíssima água, ok? Porque aqui a gente já vai tentar trabalhar com essa parte que eu falei do acabamento aí, tanto da manga como o acabamento da gola, beleza? Você pode usar aí o dedo também, o que for mais fácil para você trabalhar aqui, ó. Onde você perceber que tem a dobrinha e onde vai ter que ter essa união, você vai, ó, pressionando e vai unindo. Passa um pouco de água, pego aí o pincel, eu estou usando esse aqui que me facilita muito por ter uma pontinha fina e ele não vai atrapalhar esse processo de passar com a água e as áreas que são mais difíceis, né, eu vou conseguir puxar também. Então é bem tranquilinho, mas se você quiser fazer só com o dedo, não vejo por que não. Fiz isso desse lado, vou fazer do outro. Lembrando sempre de tentar respeitar aí a estrutura da base, porque, como eu disse, é uma peça que tem músculo, né? Então eu já tenho que tentar respeitar os músculos aí também. Onde você perceber que tem um músculo mais saltado, como o peitoral, talvez o abdômen, você tenta pressionar um pouquinho a massa para que ela consiga manter, né, esse formato da peça inicial. Se você achar que está com excesso de dobra, eu particularmente não colocaria tantas dobrinhas assim. Mas eu acho que para essa peça aqui vai ser interessante, mesmo para que eu consiga mostrar, né, por que e como a gente faz essas dobrinhas. Aí, bem tranquilo. Aqui na frente eu vou usar um pouquinho de água só para fazer melhor essa marcação dessas dobrinhas que eu falei. E repito, né, tenta aí seguir a sua referência para facilitar esse processo. Tá vendo? Bem simples. Eu acredito que até com o dedo, somente com o dedo, é até mais fácil fazer essa marcação, porque de alguma forma a gente consegue já, ó, ir puxando sem perder a nossa estrutura. Bom, eu quero que tenha esse saltadinho aqui mesmo, tá? Então eu posso fazer, caso eu não quisesse, eu podia cortar, ó. Vou trazendo para trás, ó, e vou tirando o excesso, tá? Mas eu gostei aqui visualmente desse processinho aqui, ó. Mas eu vou tirar um pouquinho dele, para facilitar. Tá vendo? Somente com o dedo. Então é bem tranquilo de fazer mesmo, tá? Então é bem tranquilo. Eu vou esperar aí secar pouca coisa, 2, 3 minutinhos, para eu trabalhar já com aquele acabamento que eu falei, tá certo? Então só um segundo. Eu vou fazer uma pequena cobrinha, tá? Bem fina, e eu vou também amassar ela um pouquinho, para que a gente consiga fazer esse acabamento de forma bem mais tranquila. Essa cobrinha ela tem que ser suficiente para que eu consiga fazer as mangas, né? Porque ela vai envolver essa parte da manga e a parte da gola também. Acredito que farei para a parte aqui inferior também, tá? Vamos começar com a parte da manga.
Mas primeiro, como eu expliquei, eu vou, tá, pegar o rolo e vou, ó, amassar levemente, tá? Não é para achatar tanto, é só para dar um pequeno amassadinho, né? Então, ó, bem simples. Vou pegar aí um tamanho suficiente para que eu faça o lado esquerdo, o lado esquerdo da peça. Vou pegar a peça. Como a peça não está tão seca, né? Eu não tenho tanto problema de fazer isso sem precisar molhar. Mas eu recomendo, caso você tenha deixado aí a peça secar um pouquinho, você molhar aí a pontinha dos dedos, ó, e molhar a massa onde você queira, né, que ela fixe. Então, ó, vou colocar aqui. Aí esse processo é legal porque eu posso já modelar de acordo com o gosto, ó. Então, se eu quiser que a peça pegue um pouquinho mais pro lado da roupa, aí eu puxo pro lado da roupa. Não quero, aí eu faço o processo ao contrário, tá? Então, ó, vou puxar aqui e vai levando. Esse processo não precisa ter pressa, né? Eu não vejo nem porquê. E é interessante você fazer com mais calma, porque, pelo menos para mim, né? Eu que sou uma pessoa muito ansiosa, eu gosto de querer ver a peça já finalizada. E isso é um grande problema para quem mexe com esse tipo de trabalho, né? Então, ó, a gente vai puxando aqui. Em áreas que são difíceis, né, da gente conseguir acessar, que é o caso aqui das axilas, porque eu estou fazendo a peça com os braços, né, porque é legal, você vai trabalhar com uma roupa muito específica. Eu vou trazer um vídeo que tem relação a isso que eu estou falando, que é trabalhar sem os braços da peça, né, diretamente no corpo. Então, por exemplo, estou fazendo a blusa e o braço não vai estar aqui, né, atrapalhando esse processo. Então, ó, vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pouquinho de água e vou fazer aquele mesmo processo, tá? De, ó, mesclar aí uma coisa na outra. Então, vou molhar levemente aqui, ó, para que essa aderência, né, ela fique melhor. Eu gosto sempre de tentar trabalhar puxando as partes onde eu vou fazer o encaixe para a parte de trás. Então, eu vou levando as pontas da peça para a parte de trás. Finalizo um lado primeiro, para depois mexer com o outro. Isso vai facilitar muito o processo. E aí só assim, ó, eu consigo fazer aqui, ó. Beleza, então, ó, a gente, né, alisou aqui um pouquinho. E para falar a verdade, eu achei interessante não fazer esse processo tanto na gola, né, e nem aqui na parte de baixo. Eu acho que esse toque irregular, ele até que vai dar um certo estilo para a peça, tá? Nesse caso aqui funcionou. Se no seu caso não funcionou, é só fazer o que a gente acabou de fazer, tá? Pegar aí um pedaço de massa bem fininha e você vai passar tanto aqui na parte superior, né, na gola, e na parte inferior também, tá? Por algum motivo eu gostei desse acabamento meio irregular. É o que eu sempre falo com vocês, né? O legal de não ter uma peça 100% planejada também é esse. Então você pode brincar aí com bastante aleatoriedade, né? Digamos. E aí, aquele processo que a gente fez com a calça, é deixar secar um pouquinho e depois vir alisando, onde você acha, né, que é importante fazer esse alisamento. E aí começa aquele show de detalhes, né? Se você vai colocar aí talvez um colete, peças, tatuagens, nós vamos amarrar, né, um moletom, uma blusa aqui na cintura. E esse processo vai ser simples porque a gente vai construir, né, vai simular uma blusa do começo ao fim. Em vez de a gente só pegar um pedaço de massa e simular essa blusa amarrada na cintura, a gente vai realmente construir uma. E o processo vai ser bem simples, porque eu vou usar aí um tom de azul, porque eu quero que essa blusa ela se aproxima bastante, né, de um tom de jeans, né? Então vai ser bem tranquilo. Qual que é a primeira dica que eu vou dar? A gente vai construir duas partes dessa blusa. A primeira é a estrutura que vai envolver, né? A gente só vai usar o corpo base do nosso personagem só para ter uma referência. A gente não vai cobrir o personagem mesmo porque a gente quer que ela fique amarrada. Então a gente vai ver mais ou menos a altura, né, a largura para simular aí essa proporção da blusa. E o que eu tenho que fazer? Somente vou pegar a massa e vou enrolar ela. Então, ó, bem simples, né? E esse pedaço que eu usei, ele é o suficiente, né? Se eu fosse transformar esse pedaço na blusa, ele realmente conseguiria cobrir aí, né, toda a estrutura do personagem. Como eu faço para deixar esse pedaço um pouco mais regular? Aqui é bem simples, eu vou transformar ele num retângulo, tá? Vou cortar aí, né, todas as bordas, e aí você pode usar alguma ferramenta que você tenha aí de corte, uma tesoura, o que for mais fácil para você aí, tá? Eu vou usar a régua, somente para fazer esse corte, tá bom? Vou cortar aqui as laterais e já volto.
Então, ó, assim que eu corto as laterais, eu tenho aí um pedaço mais regular, né? Ele ainda é suficiente para fazer aquilo que eu falei, né? Se eu quisesse enrolar, né, envolver esse boneco por completo na questão da blusa, eu conseguiria. Bom, nesse caso, agora a gente vai simular as mangas. Perceba que não vai ter nenhum corte específico, né, para poder fazer os encaixes, as emendas, né, de uma costura de uma roupa real, por exemplo. É só para a gente simular mesmo. Então, o que você tem que fazer é o mesmo esquema. Só que nesse caso, o biscuit que vai envolver vai ser o braço. Então, eu farei duas peças, né, para simular essa manga da blusa. Então, você dá uma olhada na medida, mede certinho e você pode enrolar aí o biscuit, tá? Então, ó, assim eu fiz um pedaço menor, né, que ele consiga envolver aí, no caso, o braço, né, do nosso boneco. Aí vão duas dicas. A primeira, se você quer um tom mais realista, né, dessa blusa, o ideal é que o corte ele seja um corte triangular, digamos, né? Sendo aí a parte de cima, onde vai o ombro, né, uma parte mais larga, e aí a gente vai afinando para chegar aí próximo, né, ao pulso, tá? O corte também é bem simples, tá? Eu vou fazer até aqui com uma tesoura, só para mostrar a simplicidade desse tipo de corte. Aí eu vou só cortar as rebarbas aqui da lateral. Se você fizer conseguir enrolar de uma forma que não fique tão irregular, às vezes nem é necessário fazer esse corte, porque a gente vai fazer o encaixe, né? Então vai facilitar um pouquinho. E aqui vão alguns detalhes. Caso você queira, né, que a manga tenha algum tipo de detalhe, por exemplo, na parte aqui dessa manga, onde vai o pulso, você pode fazer a partir de agora. Eu recomendo fazer no final, eu acredito que vai ser mais fácil, até mesmo o tom de pintura, né? Por exemplo, em uma peça um pouco mais complexa, se eu fizesse ela mais realista, nesse ponto chegaria, né, a ideia, né, de tentar fazer uma textura, pegar um outro pano, colocar por cima e enrolar um pouco para tentar absorver a textura desse pano. Mas como a ideia que não é que seja extremamente realista, nesse ponto que está aqui é interessante. Farei uma outra massa com a mesma proporção dessa daqui, certo? Agora que a gente já tem, ó, as duas mangas, né? A gente vai fazer o seguinte, eu vou já trabalhar essa peça no boneco, né? Mesmo porque vai facilitar o processo final. Eu quero fazer um capuz nessa blusa, embora não é tão comum, né, um capuz nesse tipo de blusa, jeans. Mas eu quero fazer ele justamente para poder dar a dica, porque o acabamento aí na peça vai ficar mais interessante. Então vamos lá. Eu vou deixar o boneco aqui. Eu vou pegar aquela primeira massa que a gente, né, enrolou. E a gente já vai fazer, já vai colocá-la, né, no personagem, sabendo que se você quer alguma pintura específica, bem específica, eu gosto de fazer no final, né? De repente você quer colocar algum detalhe, alguma estampa, eu recomendo fazer no final. Mas, ó, vamos lá. Você vai pegar o boneco, vai centralizar, vai dar uma olhada onde é aí, um pouco abaixo da cintura, acima aí, né, da parte do glúteo. Você vai colocar bem centralizado, ó. Tenta fazer com que fique bem no meio. E aí você vai fazer uma brincadeira que é assim, ó. Você vai pressionar só o meio, pressionando o meio, e aqui não tem problema você perder um pouco da marcação na parte do meio aqui não, tá? Porque eu preciso que no final, né, ela fique bem firme. Essas dobrinhas aqui é até interessante que elas apareçam. É só para que eu tenha uma segurança melhor ao girar o personagem. E aqui vão dois detalhes, ó. Eu vou dobrar um pouquinho a lateral, ó. Vou só fazer uma pequena dobra com o dedo, assim. Coisa bem sutil. E aí você pode olhar uma imagem de referência, né? Obviamente, para poder identificar melhor onde cada dobrinha vai ficar. Se você quiser um movimento, você já tenta fazer ele agora. E se você tiver dificuldade para fazer o movimento, você pode até usar alguma peça que fique abaixo aí, ó, para poder deixar essas ondinhas, essa dobrinha mais marcada, tá bom? Bom, agora a gente vai partir para o braço, aquelas mangas que a gente fez. Vou apoiar o boneco aqui. Eu vou cortar essa manga aproximadamente ao meio, tá? Então, ó, eu vou só emendar aqui de forma bem superficial, somente as pontinhas. Eu vou dobrar e com a ajuda do dedão, eu vou ficar aqui na parte que é um pouco mais larga, né? Para apoiar e essa manga não se fechar agora. É claro que esse processo pode ser mais fácil, caso eu queira só um visual, né, da manga, mas eu realmente quero que ela tenha esse tom mais parecido com o real, embora não é uma peça realista. Aqui, ó. Como eu tinha falado para vocês, nesse ponto aqui, eu vou cortar a manga
no meio. Tô aqui com as peças cortadas, né? E aí, você perceba que eu não trabalhei tanto nessa peça, tá? Eu só fiz o encaixe mesmo. Tanto que eu tenho peças aqui, ó, que estão com algumas rebarbas. E aqui não tem problema nenhum, mesmo porque a gente vai esconder essa peça. Ou seja, essa parte onde a gente tem a rebarba, a gente até pode tirar o excesso. Eu não vou tirar o excesso porque eu quero o máximo de volume possível. Mas aí, o que a gente vai fazer? Pegando a parte superior, né, onde seria a parte do ombro da blusa, a gente vai fazer o primeiro teste. Lembrando que aonde tem o corte, né, onde eu fiz a emenda, é onde vai ficar pressionado na peça. Vamos entender isso aqui na prática, ó. O que eu vou fazer? Com a parte superior, onde eu tenho aqui, né, a parte do buraco, a gente vai fazer um encaixe bem superficial, vai dobrar assim um pouquinho, ó. Vai fazer um encaixe bem superficial, bem aqui, ó. E aí você vai poder dobrar um pouquinho, né? Você encaixa essa peça, pode tapar o buraco, que não vai ter nenhum problema, que agora não é mais importante. Aqui, ó. E vai fazer essa dobrinha. E aí, é legal você ir já dobrando, ó, essa base aqui também. Tá? Depois a gente volta aqui para fazer, né, acertar um pouquinho. Se você quiser que a manga fique mais estreita, eu quero o volume, né, da peça. Por dois motivos. O primeiro é, como eu sempre falo com vocês, o biscuit tem um fator de encolhimento. Então essa peça ela vai encolher um pouquinho. Mas nesse caso aqui, ó, se você estiver achando muito, de repente está com muito volume, você pode tirar aí, né, fazer aquele corte que eu falei com vocês. Que é aquele corte que fica bem aqui, ó. Né? Nesse caso aqui, eu vou tirar desse justamente porque eu vou fazer um encaixe diferente. Como eu consigo aqui, ó, eu vou dobrar, né, igual eu fiz, e vou repetir esse processo, ó. Não tem importância, como eu falei, ficar irregular, mesmo porque a blusa ela vai simular que está amarrada, né? Então, ó, é até interessante esse efeito que fica de amassado. E aqui, ó, superficialmente, eu vou fazer o encaixe. Para que fique bacana, eu vou tentar fazer com que essas pontas fiquem mais centralizadas. Então eu posso tirar um pouquinho do excesso aqui também, ó. Por isso que é legal a gente fazer um pouco maior, né, do que o necessário. Então, ó, vou encaixar as duas aqui de forma bem superficial, bem tranquila, e que eu vou simular um nó também, que é só pegar assim, ó, e simular bem aqui, ó. Então você só vai colocar ele aqui, e é legal que fique um pouco irregular. Então se você tiver uma ferramenta aí para fazer, para simular algumas dobrinhas, ó, o ponto é esse, tá? E como eu falei com vocês, como essa peça ela vai ser trabalhada de forma com que venha uma pintura, então, por exemplo, igual no meu caso aqui, ó, deu uma pequena manchadinha aqui, ó, mas isso aqui, ó, super tranquilo. Então, ó, simulei aqui mais ou menos, e agora com as outras manguinhas, né, que a gente cortou, onde tem a ponta mais fina, a gente vai simular aqui que elas estão encaixando no nó. E aqui já é legal você fazer, ó, dar uma pequena amassadinha na parte superior, que é onde eu vou fazer esse encaixe. Eu vou colocar um pra cá, e aí vai aquele mesmo esquema, tá? Você pode fazer um movimento, tentar respeitar bastante da sua, da estrutura, né? Da peça. E farei isso com o outro lado também. Então, ó, dobro um pouquinho aqui a parte superior, dou uma afinada. E aí vou fazer esse encaixe aqui também. E aí, o mesmo esquema, tá? Se a peça tiver algum movimento, a hora é agora de tentar respeitar esse movimento. E aí, com a ajuda do pincel levemente molhado, a gente vai fazer um encaixe mais certinho, né? Vai tentar fazer uma solda aí do biscuit. E aí, eu vou fazer esse encaixe. A dica para fazer esse capuz, para simular esse capuz, a gente vai pegar uma bolinha e a gente vai fazer ela com uma proporção suficiente para que, como se você quisesse realmente cobrir a cabeça do personagem. Tá? De repente a gente vai só simular. Então você tem que fazer ela com a proporção que seja suficiente para cobrir a cabeça. E o modelo que a gente vai usar é uma bola. É simplesmente pegar uma bolinha e a gente vai enrolar e vai amassar ela. Aí então com a ajuda do rolo eu farei isso. Então eu tenho aqui mais ou menos, né, esse círculo. E aí vai um ponto importante. Eu vou pegar uma base dessa bolinha e vou escolher um lugar para ser a base inicial. Eu farei um corte reto
Perceba que esse corte não é no meio, tá? É só um corte na base para que eu tenha esses detalhes assim, ó. E aí, o que eu vou fazer? Na parte superior, né, desse círculo, na parte central e superior, eu vou simular, ó. Eu vou dar uma pequenas dobrinhas aqui, ó, pequenos encaixes, bem aqui, ó. Bem sutil. E com a ajuda do dedo, eu vou evitar, né? Vou poupar aí, ó, que ela se encaixe. E eu vou apertando e arredondando. Parece meio complexo, mas quando você pega aí na prática, você vai entender o que eu tô falando. Vai dobrando e vai arredondando. Pra gente simular, né, que realmente uma cabeça caberia aqui. No caso, ó, por exemplo, a cabeça do personagem realmente caberia aqui. Então, com os dedos, nada muito perfeitinho, porque, igual eu falei, a gente vai dobrar isso aqui depois. A ideia é simular a proporção da blusa, porque os detalhes eles vão acabar sendo cobertos com os detalhes das dobras, né? E aí, como a blusa não vai ser usada de forma convencional, né, não vai estar no corpo necessariamente, ela vai estar amarrada na cintura, então não tem muito problema aqui não. Então, ó, bem tranquilo. Não tem importância as rachaduras agora, né? Mesmo porque a gente vai voltar nessa peça quando ela começar a secar para fazer um certo alisamento. Agora sim tá tranquilo, ó. Então, ó, pego a peça, com a parte do meio é onde eu vou começar, né? Eu vou fixar primeiramente o meio. E aí, com as outras pontas, por exemplo, desse lado direito que a gente vai usar, eu vou fazendo pequenas dobrinhas, só para ter um encaixe mais irregular. E aí, farei isso do outro lado também. E aí, ó, eu posso subir um pouquinho para que eu tente aí simular como se o capuz tivesse só caído aqui na base, né? Aqui. E prontinho. Depois eu volto aqui com o pincel, né, com um pouquinho molhado. Aqui eu não quero que ele fique tão volumoso. Então, ó, aí você vai pressionando um pouquinho, corrige aí se de repente tem alguma dobrinha, né, que você não achou interessante. Você pode voltar aqui depois com detalhes, de repente esse capuz, ele dependendo da sua blusa, né, de repente ele tem pelos ou tem algum detalhe específico. Aí você vai esperar secar bastante a peça, né, para respeitar todo o volume, todo o movimento da peça. E aí você não vai destruir esse primeiro volume. Eu vou esperar secar um pouquinho só para mostrar como ficou e eu já volto. Bom, pessoal, então a parte superior, né, a blusa, a regata e essa blusa amarrada vai ficar assim. É claro que depois eu vou tentar trazer uns detalhes de pintura, né, alguns efeitinhos para ficar ainda mais interessante essa roupa. Então se você curtiu essas dicas, eu peço para que você curta esse vídeo e também se inscreva no canal, isso vai me ajudar bastante, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.